Você sabia que ventilador de painel elétrico tem lado certo para ser instalado? Apesar de você conseguir montar como ventilador, trazendo o ar para dentro do painel, ou como exaustor, expulsando o ar para fora do painel, tem lado certo e isso influencia na eficiência do controle de temperatura do painel. Talvez lado certo seja um pouco de exagero, porque você pode sim montar do jeito diferente do que é recomendado, mas você perde eficiência dessa maneira, então existe uma maneira que é desejável. Podemos falar assim, é recomendável que se utilize de uma maneira, e eu vou explicar isso para vocês, tem dois bons motivos para isso, e nesse vídeo a gente vai tratar desse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e também deixa o like, porque isso me permite continuar gravando aqui para o canal. Pessoal, já falei por diversas vezes aqui no canal, em vários vídeos diferentes, que você precisa ter uma entrada e uma saída de ar no seu painel, porque isso permite uma circulação e é a circulação que vai fazer o controle térmico do seu painel. Se você tiver somente uma entrada ou somente uma saída, não vai ter circulação, ainda que você tenha algo para fazer essa ventilação forçada. Seja como ventilador ou como exaustor, se não tiver entrada e saída, não vai ter eficiência. Então, às vezes é até preferível que você monte um quadro sem ventilação forçada, apenas com as venezianas, e aí naturalmente o ar vai entrar embaixo, já que é o ar mais frio, ele entra embaixo, e vai sair por cima, já que é o ar mais quente. Naturalmente o ar quente sobe, então ele vai ser expulso na parte de cima e vai entrar ar fresco embaixo. Isso sem ventilação forçada mesmo, é lógico que em menor volume, né? Vai ser um volume pequeno de ar, mas dependendo do tipo de painel já é o suficiente. E além dessa questão de precisar de entrada e saída, é importante que se você for forçar uma circulação de ar, seja com ventilador ou com exaustor, é importante que a entrada seja embaixo e a saída em cima, porque aí você vai potencializar o fluxo natural. Naturalmente o ar quente já vai subir, e aí se você forçar uma circulação no mesmo sentido, esses efeitos vão se somar e você vai ter um ganho então de circulação de ar. E outro detalhe, né? O posicionamento das venezianas e consequentemente dos ventiladores que vão presos nelas também é importante, porque se for lado a lado, for uma circulação forçada de ar, você vai sim ter uma circulação, óbvio, mas é importante que seja um na parte de baixo e um na parte de cima e não lado a lado, porque aí você consegue percorrer todo o painel e aproveitar desse efeito também natural do ar quente subir. Então, tem a entrada e saída, entrada na parte de baixo, saída na parte de cima. Assim você consegue favorecer o fluxo de ar, você consegue melhorar a eficiência do seu painel, da climatização, do controle de temperatura, podemos dizer assim, do seu painel. Mas tudo que eu falei até aqui não é o tema do vídeo, eu só quis reforçar esse conhecimento, aproveitando o tema, achei importante reforçar esse conhecimento. O foco de hoje é falar sobre as duas vantagens de se utilizar um cooler de painel, um ventilador de painel, como ventilador mesmo, não como exaustor, como ventilador. Então, para ter eficiência máxima no seu controle de temperatura do seu painel elétrico, utilize um ventilador na parte de baixo, trazendo o ar para dentro do painel e não como exaustor na parte de cima, expulsando o ar de dentro do painel. Você consegue também ter alguma eficiência como exaustor, vai funcionar muito bem também, não quer dizer que não funciona, até por isso que eu me corrigi falando que não tem uma maneira correta necessariamente, mas uma maneira recomendável, porque como ventilador você vai potencializar. E para explicar quais são esses dois benefícios, eu vou utilizar um desenho. Pessoal, então aqui eu tenho um painel elétrico, né? E vamos supor que nós instalamos o ventilador aqui na veneziana de baixo. Então, você pode colocar um ventilador embaixo e um exaustor em cima também, dependendo da necessidade de circulação de ar, é uma alternativa. Mas em muitos casos aí se utiliza apenas um dispositivo, né? Um ventilador somente, para poder fazer essa circulação forçada, e vamos imaginar que ele foi instalado aqui na parte de baixo. Bom, deixa eu mostrar uma coisa antes, só para ficar claro aqui, para quem ainda não conhece esse tipo de ventilador. Repara que nas duas faces aqui, elas são iguais, então por esse motivo você consegue fixar o sentido do fluxo de ar, tem uma seta que aponta para qual lado que é, e aí você consegue fixar então esse ventilador aqui no sentido de empurrar o ar do painel para fora do painel ou trazer o ar para dentro. Tem uma linha aqui de ventiladores, 220, 24 volts, enfim. Tem alguns modelos aqui de tamanhos diferentes. A Brasiltec vende também as venezianas, né, que são cada modelo de veneziana que é compatível com um ou mais tamanhos de ventilador. Tem nesse cremezinho aqui, tem no cinza e no preto. Tem as grades para proteger as pás aqui do ventilador também. Então a veneziana fica do lado de fora do painel e o ventilador fica a grade aqui fica do lado de dentro. Tem termostato também para ligar e desligar esses ventiladores. E tem também, se precisar, os desumidificadores, né? Para que você faça a climatização em locais úmidos ou locais muito frios também, que exigem uma resistência aquecendo ao invés de um ventilador, né? Isso aqui é interessante, tá? Esse tipo de resistência aqui é uma resistência que ela varia, a própria resistência dela varia de acordo com a temperatura, é bem interessante. Eu já falei sobre isso, tem vídeo também aqui, tá no canal da Brasiltec e tá na página de venda desse produto também. Mas voltando aqui para o painel, então, né? Vamos lá. Eu tenho aqui um painel e vamos imaginar que tem um fluxo de ar vindo de fora, tá vindo de fora e entrando no painel. Quais são os benefícios disso? Como esse ar que está vindo aqui, ele está
passando primeiro pelo filtro da veneziana, e até o próprio ventilador também, ele causa um turbilhonamento no ar. Então, ao invés desse ar ele escoar de maneira... escoamento laminar, que se chama, né? Ele poderia seguir uma reta, né? Ao invés disso, ele acaba turbilhonando e isso aumenta a eficiência da dissipação de calor nos componentes. Além de fazer com que esse ar circule numa área maior aqui no painel, ao invés de se concentrar num fluxo mais no centro, né? Além de aumentar a área graças a esse turbilhonamento também aumenta a dissipação de calor. Ele vai ter um atrito maior com os componentes e isso faz com que a dissipação de calor ela seja mais eficaz graças então a esse turbilhonamento. Se eu tenho um exaustor aqui na parte de baixo, deixa eu apagar primeiro, um exaustor na parte de cima, na verdade, né? Eu vou ter esse ar saindo aqui do painel e dentro eu vou ter um fluxo muito mais laminar, um fluxo que não vai ter tanto turbilhonamento porque ele vai estar entrando aqui com uma suavidade maior e nesse caso, então, esse é um dos motivos. Talvez o principal até, dependendo da aplicação, o principal motivo seria esse, que é aumentar a eficiência graças ao tipo de escoamento, ao tipo de fluxo interno aqui, né, que é turbilhonado. Mas tem uma outra vantagem de ter um ventilador aqui embaixo, que em alguns casos aí, em ambientes mais sujos, como olarias, serrarias, que tem muita poeira, é vantajoso também ter o ventilador aqui embaixo, porque se eu estou empurrando o ar para dentro do painel, o que vai acontecer é que eu vou ter uma pressão positiva aqui dentro. Então, a tendência é que se eu tiver alguma abertura no painel, por exemplo, tem uma borracha que envolve toda a tampa aqui do painel, né? Mas em algum lugar vai ter uma emendinha nessa borracha. Então, esse é um lugar que, graças à pressão positiva, eu vou ter o ar sendo expulsado. Se eu tivesse um exaustor aqui em cima, na emenda da borracha, eu teria uma pressão negativa dentro do painel, então eu teria um vácuo dentro desse painel, né? Por mais que muito pequeno, mas a tendência é o ar entrar na emenda ou em outros locais, né? Vai ter locais de furações, e, enfim. Em outros locais do painel que não nas venezianas, vai ter algum local onde o ar pode entrar ou sair. Se você tem um exaustor com pressão negativa, a tendência é o ar entrar. Então, o ar sujo, ele deixa de passar pela veneziana para entrar e entra sem nenhum tipo de filtro. Se você tem um ventilador, então o ar ele tende a passar aqui pela veneziana. A veneziana ela vai filtrar parte dessa sujeira e aí nos locais onde tem alguma pequena abertura vai sair um pouquinho de ar, mas isso não vai atrapalhar os componentes internos. Então tem a questão da eficiência graças ao turbilhonamento do ar e essa pressão positiva também é vantajosa no sentido de não deixar impurezas entrar. Pessoal, tem uma playlist aqui onde eu falei sobre os termostatos da Brasiltec, sobre desumidificadores e sobre os ventiladores também. Vou agregar esse vídeo de hoje nessa playlist também. Se vocês tiverem interesse, assistam, porque vocês vão aprender sobre esses componentes. Adquiram componentes originais aí da Brasiltec, apesar de muitos componentes serem muito parecidos, muitas vezes, por utilizarem o mesmo projeto de carcaça, os componentes internos não necessariamente vão ser. Então, adquiram produtos originais, tomem cuidado com isso, porque existem muitas imitações. Adquiram direto no site da Brasiltec, vocês vão ter uma boa experiência aí e vocês vão fortalecer o meu trabalho também. Então, vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo e vou deixar também a playlist na tela final do vídeo de hoje. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, por favor, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino de notificações e comenta também o que achou, porque isso me ajuda a continuar gravando aqui para o canal.